feliz tarde para todos, viu? Hoje estamos aqui e vamos, junto com vocês, participar de mais um vídeo de um estudo da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um. E nosso tema para hoje é referente às 7 pragas do livro de Apocalipse. Apocalipse 15, verso 1, para que nós possamos entender um pouquinho da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo nos ilumine e nos dê todo o entendimento e sabedoria que precisamos neste momento. Diz assim: E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Assim vem falando o Apocalipse. Olhando nós para o passado, aos dias vividos por Moisés e o povo hebreu, quando escravizados no Egito, sob o domínio de Faraó, Ramsés II, um monarca egoísta e muito vigoroso, extremamente ativo como construtor. Este Ramsés tem sido frequentemente identificado como o faraó da opressão do êxodo pelos estudiosos. Ouvindo ele a mensagem de Deus, o eu sou e eu sou o que sou, não lhes deu ouvido, e as consequências não foram boas para Faraó, nem para o Egito, cumprindo-se assim o que Deus falara, e pragas vieram sobre o Egito. As pragas do Apocalipse também ocorrerá em breve, após o último chamado ao arrependimento, depois das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 e 12. E depois do selamento dos santos de Apocalipse 7, 1 e 4. Então essas pragas sobrevirá. Israel na antiguidade foi protegido por Deus das pragas, em Êxodo 12, versículo 13. Tendo eles o sinal do sangue nos umbrais das portas, o Israel dos últimos dias será protegido por um selo, em que os anjos de Deus colocarão na fronte de cada um que foi escolhido, segundo o Apocalipse 7, 3 e 14, 1. Isso vocês podem verificar. É bem claro e com certeza cumprirá o tempo do derramamento das pragas de Apocalipse 15, 5, 1 e 8, que diz: E depois disto, olhei e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingido com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo o sempre. E o templo encheu-se com o fumo da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Depois que o povo de Deus receber o selo de Deus, haverá só 2 grupos de pessoas no mundo. São eles os que têm o selo de Deus, de Apocalipse 7, 2 e 3, e os que têm a marca da besta, de Apocalipse 13, 16 e 17. E vocês prestem bem atenção e decidam com quem vocês vão ficar. Anjos de Deus deixam o santuário celestial levando consigo as taças de ouro, cheia da cólera de Deus, de Apocalipse 5:8. Diz: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incensos, que são as orações dos santos. Mas aqui em Apocalipse 15:7 nós vemos a resposta de Apocalipse 5:8. E Apocalipse 15:7 diz: E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas
de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. As 7 pragas virá como uma resposta de Deus às orações dos santos, que a ele pede justiça. Dar-se-á início às pragas, de Apocalipse 5:8, enchendo-se o santuário de fumaça, que representa o fim do tempo da graça para os moradores da terra. O Senhor Jesus terá completado sua obra no santuário celestial, sua obra de intercessão a favor dos pecadores. Pragas começam a cair porque toda chance de salvação e arrependimento acabará. Agora cumprir-se Apocalipse 22:11, que diz: quem é justo, faça justiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Isso quer dizer que quando o tempo da graça terminar, então as chances de salvação acabou. Quando a porta da graça se fechar, não haverá mais chances. Então, quem é injusto, faça injustiça. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça, porque nesse tempo, nem o injusto se salva mais e nem o justo se perde mais, porque tudo já está decidido. Assim estará a humanidade no cair das pragas apocalípticas. Agora em Daniel, capítulo 12, verso 1 diz: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. No tempo de angústia, Miguel se levantará para defender o povo de Deus. Algumas pessoas dizem que nesse tempo nós já estaremos no céu, mas a Bíblia é bem clara que ele vai defender-nos. Miguel será levantado, o defensor do povo de Deus. Diz aqui bem claro: naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que achar escrito no livro de Deus. O povo de Deus deste tempo será livre, passarão momentos difíceis, mas o seu nome estará escrito no livro da vida. Nestas pragas do Apocalipse 15:1, fala e nos mostra que a ira de Deus será consumada. Apocalipse 16:2 nos mostra em quem cairá a primeira praga. Diz assim, 16:2: e foi o primeiro e derramou a sua salva sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoraram a sua imagem. Então, essas pragas vão cair sobre todos aqueles que adoraram a besta e a sua imagem. A segunda praga de Apocalipse 16:3 diz: e o segundo anjo derramou a sua salva sobre o mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda alma vivente. Então, a segunda praga cairá sobre o mar e morrerá no mar toda alma vivente. Vá vendo a sequência das coisas, o que vai acontecer no planeta Terra, muito em breve. Já está muito em breve isso. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, que se tornaram em sangue. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Meus amigos, o conselho de Deus é para que vocês escapem antes da marca da besta. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles morderam as suas línguas de dor. Sobre o trono da besta cairá
a quinta praga e vão morder as línguas de tudo. Vai ser terrível. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as suas águas secou-se para que se passasse ao caminho dos reis do Oriente. Então, nós vemos aí 6 pragas. Mas a sétima diz: e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. E saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito, tudo estará consumado, tudo estará realizado. Agora tudo está decidido. O mundo está em caos, destruição, desespero, ira. O mal se apodera como nunca antes havia acontecido. Trevas e prantos, desânimo e desespero. Ellen White escreveu sobre este assunto e ela diz, no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 414, ela diz assim, ó: o povo de Deus deve estar bem desperto, não confiando em sua própria sabedoria, mas inteiramente na sabedoria do seu dirigente. Deve reservar dias para jejum e oração. Aproximamo-nos da mais importante crise que já sobreveio ao mundo. Se não o estivermos bem despertos e vigilantes, ela acercará de nós como um ladrão. Satanás estará se preparando para agir secretamente por meio de suas instrumentalidades humanas. Precisamos conhecer as razões de nossa fé, a importância e a solenidade das cenas que se desdobram diante de nós. Requerem isto, e de maneira alguma deve ser estimulado o espírito de queixa. Talvez tenhamos de pleitear com mais diligência perante os conselhos legislativos pelos direitos de exercer juízo independente e de adorar a Deus de acordo com os ditames da nossa consciência. Assim, em sua providência, Deus determinou que os reclamos de sua santa lei sejam apresentados aos homens, investidos das mais altas autoridades. Quando fazemos, porém, tudo o que está ao nosso alcance, como homens e mulheres que não desconhecem os ardis de Satanás, não devemos manifestar nenhum sentimento de amargura. Precisamos orar constantemente pelo auxílio divino. Só Deus pode assegurar-nos os 4 ventos, até que os anjos selem os servos de Deus em suas pontes. Pois é, meus amados, só Deus pode assegurar. Só Deus pode nos ajudar nesses momentos finais da história da humanidade. Nós sabemos que essas pragas irão sobrevir ao mundo. Vai haver uma perseguição terrível, mas o povo de Deus estará protegido, porque a Bíblia Sagrada relata e é bem clara, e contém a palavra de Deus. Ela diz que nesse tempo Miguel será levantado e o povo de Deus será livre, vai se livrar, embora as perseguições, mas o povo de Deus estará protegido e não há nada o que temer. Então, o que eu posso falar é que cada um de nós, com alegria no coração, estejamos preparados para enfrentar os momentos finais da história, onde será derramada as 7 taças salvas que cairão sobre a terra, as taças da cólera, da ira de Deus, porque
todos nós pecamos e não abandonamos nossos pecados. E para nós estarmos em comunhão com Deus e este mal não nos atingir, nós temos que nos arrepender e entregar nossas vidas a Deus. Que Deus os abençoe, que vocês possam refletir sobre o assunto e que tenham a esperança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que possam mudar de opinião, indo para a verdade, crendo na Bíblia Sagrada e a Bíblia somente. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus.